Gostei, eu achei que o Flamengo controlou o jogo, tem um jogo importante no meio da semana. O que você achou da partida, Letícia? Primeiramente, quero ressaltar a questão do gramado. Acho que o gramado estava um pouco abaixo ali, né? A gente não pode nem falar muita coisa, muito respaldo, porque o Maracanã também está parado e a gente já reclama muito do Maracanã, então praticamente só tem esse gramado para o Flamengo estar atuando no momento, né? Que é o de Volta Redonda. O gramado estava um pouquinho abaixo ali, mas o Flamengo fez uma partida segura. Eu não acho que o Flamengo estava apático, Júlio e Felipe. Eu acho que o Flamengo, na verdade, como viu que a partida estava controlada e o placar já estava construído, principalmente no início do segundo tempo, 2-0, e o Sport não oferecia nenhum tipo de ameaça, até porque no primeiro tempo, o único momento que o Sport chegou foi ali no finalzinho do primeiro tempo, né? E no segundo tempo o Sport chegou duas vezes, que foi aquele chute de fora do Ellison, onde bateu na trave, né? Quicou ali na frente do Diego Alves, e aquela também cabeçada do Pedro, que foi contra ali, que o Diego Alves pegou no susto. Mas assim, o Sport não ofereceu sustos. Então, o time do Flamengo usou a inteligência nesses momentos que eu acho O que é Pedro tava preciso. seco para fazer o gol, Letícia. Aí ele falou: porra, vou fazer essa porra aqui mesmo. Pum. Vou testar o Mais Diego ou Alves menos um pouco. isso, né? Ele fez até o Diego Alves trabalhar um pouquinho também, né, Felipe? Porque o Diego Alves também estava assim, mais tranquilo na partida. E o time do Flamengo, vendo que o jogo estava dominado, estava tranquilo, de uma certa forma eu percebi que dosaram um pouco a energia. Você não viu os jogadores se desgastando e se entregando tanto a esse ponto. E isso também é importante, né? Não tem necessidade de você se desgastar ou até sofrer um risco de uma lesão numa partida que está sobre domínio. E o placar construído, o Flamengo soube trocar a posse de bola. Foi um jogo assim também com relação às peças que entraram. Bruno Viana, João Gomes e Pedro, acho que entraram bem. Dos três aí, o Pedro foi um pouco abaixo, sinto ele mais abatido. Né? Espero muito que ele volte a ser o Pedro, que a gente gosta, com aquela alegria, com toda aquela reverência, né? Com toda aquela qualidade que ele tem. Ele ontem participou mais da partida, acho que faltou o gol para ele sentir um pouco mais de confiança, né? Para dar aquele start novamente na temporada do Pedro que a gente conhece. O João Gomes, para mim, entrou no lugar do Diego Ribas, foi assim, muito bem na partida, muito preciso ali no meio de campo, ajudando a preencher, ajudando na marcação, né? Assim como o Bruno Viana não foi tão exigido como o Léo Pereira na esquerda, mas fez uma partida segura também. Agora o Léo Pereira, realmente, a evolução dele em algumas partidas, principalmente no jogo de ontem, foi monstruosa, né? O Léo Pereira está jogando muito. Espero que ele continue nessa pegada, até porque a gente vai precisar dele nitidamente, até pelas entrevistas de Marcos Braz ontem a respeito dos zagueiros. Partida, mas o Léo Pereira novamente foi muito bem. O Pedro realmente eu achei um pouco ansioso. Lembrando que o Pedro jogou um pouco no sacrifício, o Renato Gaúcho dá a entender em relação a isso na entrevista, né? Realmente bem ansioso, mas também ainda sentindo um pouco o entorse do jogo contra o Inter no domingo passado. E sobre o Diego Alves, eu concordo com o Felipe Rudieri. Eu acho que ele estava jogando, continua jogando um pouco inseguro. E uma característica dele que ele tinha, que era muito boa com a saída de bola, né? A saída com os pés, ele está completamente. Parece que ele perdeu essa característica. Né? Passa aí, Júlio. A informação é o seguinte, tá? O Kennedy ele acerta o empréstimo, o prazo são 12 meses. O Kennedy é atleta do Flamengo, será um ano de empréstimo. O Flamengo tem direito à opção de compra, não é obrigatoriedade. Tá? O Flamengo então acerta o empréstimo do atacante Kennedy, do Chelsea, que fez a participação dele na última temporada pelo Granada da Espanha. Então, essa informação, o tempo de contrato com o clube da Gávea é de um ano. Então, empréstimo aí ao vivo, você que está assistindo o pré-jogo dos canais Paparazzo Rubro Negro, Kennedy acerta o seu empréstimo junto ao Flamengo, o Kennedy, jogador do Chelsea, por um ano. O valor de obrigatoriedade não tem. O Flamengo tem opção de compra. Essa opção de compra é avaliada em. É isso aí mesmo que eu vou falar, não se assustem. 10 milhões, não são 3 milhões, não, Marquinhos. São 10 milhões de euros. É muito dinheiro. Em mais ou menos em torno de 58,8 milhões de reais. O Flamengo pagou pelo empréstimo em torno de 3 milhões de reais para adquirir o Kennedy. Então, essa é a informação, tá? Essa é a informação. O jogador, o atleta, é esperado no clube. Essa semana, a gente teve hoje de manhã informando que o Flamengo precisava, o Flamengo poderia informar e anunciar o atleta até terça-feira. Então, essa informação é extraoficial já nas mídias e nas redes sociais do Flamengo. O Kennedy é o novo reforço para a temporada do Clube de Regatas do Flamengo. Galera, essa é a informação. Então, essa foi a informação de ontem à tarde, né? Bacana aí. E não tinha essa situação de que o atleta foi confirmado Covid. Então, ele vai demorar um pouquinho mais
para poder vir para o Brasil, se apresentar ao Flamengo e se tornar atleta do clube emprestado até um prazo de 12 meses. Agrada o nome, Letícia, depois Felipe, o que esperar do Kennedy, qual a zona de campo ali que ele gosta de atuar mais, o que esperar desse atleta? Muita gente me perguntando, Letícia e Felipe, eu queria a tua opinião, falando assim, Julião, será que esse cara não é o Giovanni, o Pedro Rocha, a missão 2? Pelo amor de Deus. Passa a bola para você, Letícia. Eu particularmente gosto desse nome, do Kennedy. Primeiramente porque ele é um jogador muito versátil. Ele atuou nos últimos 2 clubes, em momentos pela esquerda, em outro clube, no caso o Granada, que foi o último, pela direita. Então ele é um jogador que dá essa profundidade de ambos os lados. Acho que essa versatilidade, essa mobilidade do Kennedy vai somar muito para o nosso elenco. Primeiramente porque ele, como um jogador canhoto, se ele joga em profundidade pelo lado esquerdo, ele gosta de atuar muito em linha de fundo e também levar para o meio. E se ele joga pelo lado direito, ele atua muito mais em profundidade do que o Everton Ribeiro, que é um meia mais armador do que necessariamente atuar em verticalidade, né? Então, eu acho que a chegada dele vai somar bastante para o elenco, vai agregar em qualidade, porque a gente fala muitas vezes, a gente olha para o banco, mas não tem um substituto à altura do Everton Ribeiro. Olha para o banco, não tem um substituto pronto à altura do Bruno Henrique. Então, ele vai poder alternar nessas 2 posições que a gente está precisando ser servido. E a gente está falando muito sobre isso, né? Tem contratações pontuais e uma dessas contratações é um ponta. Então, a chegada do Kennedy aí, eu acho que vai somar muito para o Flamengo e vai ser muito importante. E um comentário aqui do Wesley foi interessante, né? Ele perguntou assim, esses 3 milhões na nossa moeda, no caso 500 mil euros, vai abater caso o Flamengo exerça a compra? E aí a resposta, pelo que eu estou sabendo, o Júlio pode corrigir, é sim, né, Júlio? Que aí, no caso, se o Flamengo abater, já desconta desse valor do empréstimo, não é isso? Isso aí. O Flamengo ele vai acertar esse valor, mas o Flamengo fazendo a aquisição do atleta após o término do contrato, o Flamengo tem a prioridade de compra, não a obrigatoriedade. É bem diferente. O Flamengo já bateria esse valor. Vou passar agora a bola para o Felipe. Filipão, além disso tudo que a gente comentou aqui sobre o Kennedy, essa opinião e o que esperar do Kennedy, já analisado pela Letícia, em relação à parte técnica, eu concordo com o Felipe, vou ao encontro com o que a Letícia falou também. É um jogador que realmente gosta de atuar pelos lados do campo, como o Felipe falou, com muita inteligência, ele já jogou até de lateral. E assim, o Giovanni, com todo respeito, ele teve realmente uma boa temporada no Santos e não foi tão bem na China. O Kennedy ele foi jogar no Chelsea, não teve tantas oportunidades, mas é uma Premier League, né? Ele foi emprestado para o Granada, que de longe não chega nem próximo ao histórico, ao estofo do que é a camisa do Flamengo, mas jogou uma La Liga, é uma competição que, querendo ou não, tem uma visibilidade muito maior do que o campeonato chinês, com todo respeito às equipes chinesas e ao Giovanni. Mas o Kennedy, eu tenho que tomar a Deus que ele não seja realmente o Giovanni e o Pedro Rocha. O Manchester United recebeu uma oferta para o Andrés Pereira agora, no dia de hoje até. Inclusive o Marcos Braz já foi notificado que o jogador quer atuar no Flamengo. O Fenerbahçe fez uma proposta de empréstimo para o Manchester United. E o jogador não quis, não aceitou. E o Marcos Braz já foi, inclusive, até informado, notificado. Parece também estar bem encaminhado, né, Letícia? Como o Marcos Braz falou, o Flamengo tem até o dia 28 para poder finalizar ou realmente anunciar qualquer tipo de negociação em relação ao mercado europeu, mas o que esperar também, além do Kennedy que você já falou no brilhantismo, sobre a negociação com o Andreas Pereira. Muita gente falando, fala do Tondela, fala do Leão. Calma, galera, a gente vai falar uma coisa de cada vez, mas a gente vai falar, a gente não vai deixar passar nada de informação para vocês não, fiquem tranquilos. Letícia, e o Andreas? É um nome que você gosta, não gosta, te agrada, conhece pouco do atleta, procurou saber em relação à parte do campo onde ele atua, lembrando que ele tem dupla cidadania, né, brasileiro e belga, ele já chegou a jogar nas divisões de base, das seleções de base da seleção da Bélgica. O que falar do Andrés Pereira? Essa janela de negociação, como o Marcos Braz disse, tem até dia 28, ou seja, são 12 dias aí, né, menos do que 15 dias para fechar tudo. Eu acredito que está bem encaminhada essa situação do Andrés Pereira. Eu conheci um pouco do jogador, fui me aprofundar quando começou a surtir esse burburinho. Eu acho que também essa questão aí do Marcos Braz, toda essa felicidade, esse motivo sorridente, acho que é porque está bem encaminhado. Ele quando está com a negociação emperrada, ou ele não está muito seguro, você vê que ele fica mais sério, falando que está em negociação, ele não fica assim rindo à toa, né? Então, quando ele chega nesse riso à toa, ele disse ontem
Inclusive, achei a live ao vivo aqui no Paparazzo, ele disse para o Papa, né, que o café estava quente. Então, assim, isso tudo dá indícios de que as coisas estão bem encaminhadas. Na minha opinião. O Flamengo ganha, sem sombra de dúvida, mais opções, não só em relação à quantidade, né, e qualidade, mas também em opções táticas, né? O Andrés, ele é um jogador que o Flamengo hoje, na minha opinião, não tem no elenco, que pode jogar talvez um pouco mais avançado. E o que eu digo quando não tem com qualidade, né? Porque quando você olha que sai o Arrascaeta, com todo respeito ao Max, ao Lázaro, que são jovens, né? Cai muito o ganho, né? Ou então até o Diego, quando o Diego é passado para meia, ou então entra o Michael ou o Vitinho e o Everton vai fazer a meia no lugar do Arrasca, não é tão qualitativo, podemos dizer assim, né? E por mais que o Renato tenha feito um trabalho bacana de recuperação e confiança dos jogadores que não estavam num momento tão bom assim, caso do Léo Pereira, do Vitinho, do Michael, esses dois jogadores eles agregariam e somariam muito ao atual plantel do Flamengo, né? Então eu acredito que o Andrés chega para somar. Eu já falei aqui, eu acho que se colocar todo mundo em nível de igualdade física e técnica, o Thiago Maia é mais jogador do que o Ilharão, embora o Ilharão seja um jogador importantíssimo para o esquema tático do Flamengo, que faz a recomposição de bola, tanto inicial, pegando a bola aos zagueiros e também distribuindo aos meias, né? O Ilharão é um cara muito, muito importante, mas eu acho que se colocar todo mundo no mesmo nível, eu vejo o Thiago Maia brigando posição com o Ilharão até. E talvez o Andrés brigando com o Diego. Nós imaginamos no meio campo com o Thiago Maia, Andrés, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Bruno Henrique e Gabriel, com a dupla de ataque reserva, Kennedy e Pedro. Um Diego Ribas no banco com o Ilharão. Olha a diferença, olha a qualidade técnica que você tem. Além dos que já têm lá, estão reconquistando a sua confiança, que é o Michael, que é o Vitinho, que agregam, que ajudam de alguma forma alguns jogos, né? O próprio Vitinho entrou aí lá e fez um dos gols contra o Olímpia na Libertadores. Então seria sensacional. Você ter um meio-campo com o Thiago Maia, Andrés Pereira, Everton Ribeiro e Arrascaeta, e o meio-campo reserva aí com uma dupla de volantes, como o Ilharão e o Diego, ainda tendo o jovem João Gomes, que fez um bom jogo ontem, inclusive teve um gol anulado. Acho que só quem tem a ganhar é o Flamengo. Eu acho que o Andrés é um jogador versátil, sim, jovem, com características e padrão do jeito que o Flamengo gosta de contratar. Foi assim com o Gerson, né? Embora o Flamengo fez a aquisição do atleta, não foi um empréstimo em relação ao Andrés, mas eu acho que hoje, do jeito que o mundo vive, a situação financeira do Flamengo não é exclusividade, todo mundo tem essa dificuldade hoje devido à pandemia. O Flamengo está fazendo algumas apostas pertinentes, jovens atletas que têm condições de galgar voos maiores, e foi o que você falou indo lá atrás, tá, o Felipe? A Europa hoje, Letícia, e o pessoal que está assistindo a gente já consegue entender que o Flamengo é muito mais vitrine do que, com todo respeito, a Granada, a Getafe. O Flamengo hoje é muito mais vitrine, porque o Flamengo de anos-luz é uma equipe mais qualitativa, não no Brasil, acho que na América do Sul.